Olá, bem-vindo a todos que curso Conquista, e hoje nós estamos chegando para a nossa aula de Química. Quero convidar você a participar, onde vamos estar trabalhando o tema de hoje, que é a estequiometria. Já falamos em outros momentos, mas hoje vamos estar direcionando a nossa aula até como uma espécie de revisão para a atividade da estequiometria, tá? Então essa é a aula de hoje, então vamos juntos nessa hora, ok? Quem está chegando aí vai dando o seu ok, né? E nós estaremos aqui hoje nesta aula que está sendo preparada antecipadamente para você, ok? Vamos nós? Quando falamos da estequiometria, nós estamos falando de uma forma de calcular quantidade de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química, tá? Ela compreende cálculos matemáticos simples para conhecer a proporção correta e as substâncias, né, que serão usadas, tá? Os princípios da estequiometria estão baseados nas leis ponderais, tá, relacionada com as massas dos elementos químicos dentro da reação química, né? Aí nós vamos ver a inclusão de alguns aspectos aqui que é importante mencionar agora. Bem, mas o que é que inclui esses aspectos? Primeiro, a lei de Lavoisier, né, também chamada lei de conservação das massas, baseando-se no seguinte princípio: a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação, ou seja, existe aí uma combinação de massas, né? Agente e a reação. Então está dizendo um recipiente fechado é igual à massa dos produtos da reação. Então, tanto um quanto o outro estão numa lei de proporcionalidade. Mas agora nós vamos ver Proust. Proust, ele também, né, é chamado a lei de Proust, também chamado lei das proporções constantes. Ela baseia-se em uma determinada substância composta, né, que é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa, ok? Então, essas determinadas substâncias que é composta, a substância composta, ela é formada por substâncias simples. E aí vale a lei de Proust, que vai estar determinando essa proporção Agora, vamos fazer aqui uma espécie de resumo geral, né, onde vamos entender que os átomos não são criados ou destruídos em uma reação química, tá? Nem são criados, nem são destruídos, né? Logo, a quantidade de átomos de determinado elemento químico deve ser a mesma nos reagentes e nos produtos, tá? Então, aqui a informação é que tanto uma massa quanto a outra, elas estão em equilíbrio, tá? Dentro desta visão das reações, da reação química. Assim, nos resta a pergunta, né, como fazer cálculos estequiométricos? Então, existem várias formas de se resolver problemas com cálculo estequiométrico. E nós vamos agora passar para as resoluções. Como é que a gente faz esse processo resolutivo, né, nos cálculos estequiométricos? Vamos lá. Então vamos para o passo a passo. Primeiro passo: escrever a equação química com as substâncias envolvidas. Tá? Pega lá, monta a equação, pega a substância e monta essa equação. O segundo passo, porém, é fazer o balanceamento das
equações químicas ou da equação química. Para isso, é preciso ajustar os coeficientes para que reagente e produto contenham a mesma quantidade de átomos, segundo as leis ponderais, tanto a lei de Proust como a lei de Lavoisier. Tá? Então, essas duas têm que estar em consonância. Terceiro passo é escrever os valores da substância seguindo os dados do problema, identificando o que se pede. Tá? Então, a gente vai observar lá os valores da substância, vamos seguir a problemática, né? O problema, né, que foi dado, e identificar o que no problema está se pedindo. Agora vamos para o passo número 4. Vamos estabelecer a relação existente entre o número de moles, massa, volume, de acordo com os valores a seguir. Então a gente vai estabelecer esses valores de acordo com o que eles nos mostram. Então agora nós vamos verificar a relação de mol, volume, e não só mol e volume, mas também vamos identificar a massa molar. Tá? Então, como é que isso se apresenta? Então aqui, quando a gente vê um mol de molécula corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso aqui é chamado também de constante de Avogadro. Avogadro é o químico que descobre essa proporção de mol. Tá? Mas o mol também é correspondente à massa molar em gramas, tá? Que nas condições normais de temperatura e pressão, esse volume chega a 22,4 litros. Ok? Então vamos para frente. Por fim, ainda na verificação da relação de mol, volume, moléculas e massa molar, o quinto passo é fazer uma regra de 3 simples para calcular os valores que são pedidos na questão ou no problema. Ok? Entendido? Então vamos ao que se segue. Vamos ao exemplo. Exemplo 1. Né? Está aqui a solução, o problema. Quantos moles de gases de hidrogênio são necessários para a formação de amônia, NH3, sabendo que a quantidade do gás de nitrogênio é de 4 moles. Então, temos aí a montagem. Vamos ter que seguir aquele passo a passo que foi orientado na introdução, depois o balanceamento da equação, depois ver os valores que se pede, monta a regra de 3 e encontra o valor que está sendo pedido neste problema, né? Pedindo o quê? Quantos moles de gás de hidrogênio são necessários para a formação de amônio, NH3, sabendo que a quantidade de gás de nitrogênio é de 4 moles. Vamos vamos ver juntos? Vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é montar a equação. Qual é a equação que está sendo montada aqui? N2 mais H2 igual a NH3. Mas não era N2? Bem, vamos para o segundo passo. A equação, a quantidade de átomos não estão equilibrados. Há 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio nos reagentes. Enquanto que no produto há um átomo de NaN, né? E 3 de hidrogênio. Está aqui. Aqui eu tenho a base. Eu tenho o primeiro membro, onde está os reagentes. Nitrogênio e hidrogênio. 2 átomos. Realizada a reação, eu tenho NH3, que é o produto dos dois, mas isso aqui só tem 3 átomos, aqui tem 2. Onde é que está o outro? De onde surgiu o outro? Se a lei, as leis ponderais diz que essas moléculas vão aparecer na proporção. A quantidade do reagente tem que ser igual à quantidade do produto. Tá? Então vamos começar pelo nitrogênio. Nitrogênio, vamos acertar os coeficientes.
eu tenho lá NH2, N2 mais H2 igual a 2. 2NH3. Tá? O nitrogênio ficou equilibrado nos dois lados, mas o hidrogênio não. Então veja, eu peguei o 3 daqui, coloquei aqui na frente do H, e o que é que ocorre aqui, gente? Ocorre agora que eu tenho 3H2, então aqui tem 6. E desse outro lado, eu vou colocar também um 2 aqui na frente para que também contenha 6. 2 vezes 3, 6. O nitrogênio, 2 vezes 1, 2. Então está aqui formada e balanceada a questão em estudo. Pois bem, quando chegamos ao terceiro passo, nós vamos observar aqui o valor dado no exercício, tá? Que são 4 moles de N2. O valor pedido pelo exercício são quantos moles de H2? Então escrevemos X moles de H2. O passo número 4 vai estabelecer as relações correspondentes quando necessário. Nesse exemplo não há necessidade, porque é de mol com mol. Então não temos a necessidade que pensamos anteriormente. Na reação equilibrada acima, observe que se a relação é de 1 mol de nitrogênio que reage com 3 moles de hidrogênio, nós vamos observar a seguinte situação no passo de número 5. E que seguinte situação? Nós vamos fazer a regra de 3. E atenção, gente, coloque sempre os valores de uma substância sobre ela mesma, tá? Ao montar a regra de 3. Quer dizer, no exemplo, nitrogênio sobre nitrogênio, hidrogênio sobre hidrogênio, como nós vamos ver agora. Bem, pois é, nós agora estamos verificando a montagem da equação. Eu tenho 1 mol de N2, que está para 3 moles de H2, 4 moles de N2 está para X moles de H. Então, fazer o cruzamento aqui, ó, mol de N2 vezes X dá moles de H2, igual a 3 vezes 4 moles. Daí vai ficar 1 N2 dividido pelo H2. Então, como é que fica isso? Isso, tudinho dividido por 1. Então, os X moles de H2 será igual a 12, porque 3 vezes 4 igual a 12. 12 H2. Tá dando para entender aí? Então, vamos para a próxima. Pois bem, agora nós vamos para uma outra questão de massa com massa. E a pergunta é: quantos gramas de hidrogênio reage com 5 moles de hidrogênio para formar água? Letra A, 10 gramas. Letra B, 15 gramas. Letra C, 20 gramas. Letra D, 25 gramas. Letra E, 30 gramas. Então eu tenho aqui várias situações e respostas para responder. Então vamos responder juntos? Eu vou lhes dar aí uns 10 a 15 minutos para resolver e depois a gente retoma. Você pode parar seu vídeo, fazer os cálculos e depois retornar comigo. Então vamos armar o problema, tá? Nós temos aí H2 mais O2, que vai dar H2O, tá? Mas antes de fazer qualquer cálculo, nós precisamos aqui proceder com o equilíbrio dos coeficiente do oxigênio. Então, promovendo esse equilíbrio, implica que H2 mais O2, eu jogue um 2 aqui para frente e fique com 2 vezes 2, 4. Olha, 4 H e 2 vezes 1, 2. 2 oxigênio. E, por fim, equilibrar o hidrogênio, né, que está aqui no primeiro membro, né, no reagente. Então, como é que eu equilibro isso? Aqui só tem 4 e aqui tem 6 aqui. Então, para fazer justiça, vai ficar 2H2O2, que dá a molécula de água. Tá? Terceiro lugar, dado o problema, os problemas,
X gramas de hidrogênio 2 e 5 moles de O2. Essa é a relação, e a quarta relação de mol com a massa, né? 1 mol de H2 corresponde a 2 gramas de H2, tá? De H2 de massa molar. Pela equação equilibrada, 2 moles de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio. Portanto, seguindo a relação acima, 2 moles de H2 corresponde a 4 gramas. Bem, agora vamos aplicar essa regra de 3. 4 gramas de H2 para 1 mol de O2. Então, X gramas de O2 corresponde a 5 moles de O2. Tá? Melhor, 5 gramas de H2, tá? Corrigido, H2. Então, vamos lá, vamos para a nossa continha. Que continha nós faremos aqui? A continha será a seguinte. Vai ser X vezes 1 mol de O2, tá? E o outro vai ser 4 vezes 5 moles de O2. Então, vai ficar aqui 5 vezes 4, dividido por 1 mol de H2. Então, X vai ser igual a 20. Como uma continha de regra de 3 que a gente faz simples, né? 4 sobre X e 1 sobre 5. Então, X vezes 1, X. 4 vezes 5, 20. Então, aqui. Então, 20 gramas de hidrogênio reage com 5 moles de oxigênio, formando a água. Ok? Vamos para a próxima questão. Agora vamos para a questão de número 2. Tá? O volume de oxigênio agora em litros, né, que se faz necessário para formar 1 mol de água líquida, segundo as condições normais de temperatura e pressão. Eu tenho aqui as respostas de vida, então pare um pouquinho aí o vídeo e veja a sua resposta, depois retome os estudos. Neste caso, eu tenho uma questão que é similar à outra, não é? H2O2, H2O. Então, visto que a gente vai fazer balanceamento aqui na equação, o 2 vem aqui para cima, eu tenho 4 hidrogênio e 2 oxigênio, tá? Depois de problematizar aqui, de oxigênio, 1 mol, tá? A terceira coisa a fazer é trabalhar a questão 4, a relação número 4, que é a relação do mol, ou melhor, a reação do mol com o volume, tá? E 1 mol de O2 corresponde a 22,4 litros, que é 1 mol de água, né? Correspondente a 22,4 litros. Tá? Pela equação, é preciso que 1 mol de O2 para formar 2 moles de água. Como o exercício pede 1 mol de água, então não será preciso metade dessa proporção. Ou melhor, será preciso metade dessa proporção, ou seja, meio mol de água para 1 mol também de água. Vamos montar a regra de 3, né? Que 1 mol de O2 está para meio mol de O2, 2,2 H2 está para 2 litros, né? Então, agora nós vamos trabalhar o produto, tá? De 1 meio. Então, vai ser a metade de 22, que vai ser 11. Então, 11,2 litros é a resposta. Agora, vamos tomar amônia, NH3, que é um composto químico que pode ser produzido pela reação entre os gases de nitrogênio e de hidrogênio, conforme a reação não balanceada a seguir. Tem aqui, ó, X, N2 mais YH2, que vai dar um certo Z, NH3. Tá? Então, os coeficientes estequiométricos do composto apresentado na equação são respectivamente quem? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, tal. Será que X é 1? 1 nitrogênio? Será que é 3? Então, você vai escolher uma dessa sequência
para resolver a questão. Vamos lá? Eu lhe aguardo 5 minutos. Pois bem, para a equação estar correta, deve-se ter o mesmo número de átomos no reagente e nos produtos. Tá? Como o nitrogênio, que é o reagente, apresenta 2 átomos do produto e há apenas um átomo de nitrogênio, então precisamos escrever 2 no coeficiente antes da amônia. Então está aqui o 2 escrito aqui antes. Tá? A amônia também apresenta hidrogênio na sua composição. No caso do hidrogênio da amônia, ao acrescentar 2 ao coeficiente, devemos multiplicar esse número pelo que está subscrito nos elementos apresentando o seu número de átomos da substância. Tá? Então, vamos lá. Temos aqui um nitrogênio, 3 hidrogênio e agora 2 para nitrogênio. Observem que o produto com 6 átomos de hidrogênio e no reagente apenas 2. Por isso, para balancear o número de átomos de hidrogênio, devemos acrescentar o coeficiente 3 no gás reagente. Tá? Então foi acrescentado. Assim sendo, os coeficientes estequiométricos do composto são 1, 3 e 2 e a resposta é a letra D. Ok? Agora vamos para a próxima questão. E nessa questão vamos encontrar em gramas a massa em gramas do composto que é produzido aqui. Nesse caso aqui eu tenho um dado novo. Eu tenho 14 gramas do modo nitrogênio e grama do modo oxigênio. Tá? Então quantos gramas serão produzidos aqui? Vamos junto. Primeiro passo é escrever a equação balanceada. Aqui. Segundo passo, calcular as massas molares do composto. A N, massa molar do nitrogênio 14, 2 vezes 14, 28. Hidrogênio, massa molecular 2, 2 vezes 1, 2. Aqui é a mesma coisa, 14, 3 vezes 1, 3. Então aqui o meu valor será de 17 gramas. O terceiro passo, calcular a massa da amônia produzida a partir de 10 gramas de nitrogênio. Através de uma regra de 3 simples, podemos encontrar o valor 5, que corresponde à massa em gramas de amônia. Então, temos aqui a equação propriamente dita. 28 gramas de nitrogênio está para 10, assim como 34 está para X. Então vamos fazer as continhas em X, né? 20 vezes X dá 28 vezes X, que vai dar 26, e agora 10 vezes 34. Então dividido por 28, que vai dar 12,4 gramas. Bem, essa questão vai falar sobre a combustão completa, né, de um tipo de reação química que tem como produto gás carbônico e água, né, reagindo com álcool etílico, C2H6O, e oxigênio O2, na proporção em moles de 1 para 3. Então, quantos moles de CO2 é produzido? Então, vamos verificar o cenário aqui. Bem, o primeiro passo para a resolução é exatamente escrever a equação química. C2H6O mais O2 reagindo dá CO2H2O. Bem, reagente, álcool etílico, C2H6O e oxigênio O2. Produto é o gás carbônico e a água. Então agora vamos para o segundo passo, que é acertar os coeficientes estequiométricos. Como é que acerta? Fazendo balanceamento. E observem bem agora aqui os mecanismos, onde eu tenho 1
C2H6O e 3O2CO2H2. Tá? Agora vamos pensar juntos. Né? Acertados os coeficientes, agora o enunciado nos diz que a proporção de reagente de 1 para 3, então na reação de 1 mol de álcool etílico que reage com 3 mol de oxigênio, o que é que ocorre? Né? Como os produtos devem ter o mesmo número de átomos do reagente, vamos contabilizar quantos átomos de cada elemento tem os reagentes para acertar os coeficientes do produto. Então vamos lá, o reagente é o quê? 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, 7 átomos de oxigênio. E o produto? O produto é 1 átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio, 3 átomos de oxigênio. Para balancear, o número de átomos de carbono na equação deve ser escrever o coeficiente, né? Coeficiente 2 ao lado do gás carbônico. Então, está aqui coeficiente 2 ao lado do gás carbônico. Para balancear aqui o número de átomos de hidrogênio na equação, deve-se escrever o coeficiente 3 ao lado da água. Então, água aqui, 3 aqui. Tá? Sendo assim, ao balancear a equação, encontramos que, ao reagir 1 mol de álcool etílico com 3 moles de oxigênio, são produzidos 2 moles de gás carbônico. Né? E a resposta aqui é a letra D de dado. Nessa questão 4, temos que realizar uma combustão completa, utilizando 161 gramas de álcool etílico, e para que a gente produza dióxido de carbono, CO2 e água, né? Que em massa de oxigênio, O2, em gramas, deve ser empregada. Então, quantas? Né? Qual é a massa em grama que deve ser empregada aqui? Aqui eu tenho os dados, tem os números molares aqui, e vamos agora à nossa resolução. Então, agora, o primeiro passo é escrever a equação balanceada. C2H6O mais 3O2 reagindo com C2CO2 mais 3H2O. O segundo passo é calcular a massa molares do reagente. Então, o álcool etílico, eu tenho C vezes 12, que é igual a 24. Eu tenho o H, que é 6 moléculas, vezes 1, que é o número atômico 6. Eu tenho o oxigênio, eu tenho uma molécula, portanto 16. Então a massa molecular é 24 mais 6 mais 16, que dá 46. Do oxigênio vai dar 32. Para encontrar a proporção em massa, devemos multiplicar a massa molar pelo coeficiente estequiométrico da equação. Então, o álcool etílico tem 46 e o oxigênio tem 96 gramas. O terceiro passo é calcular a proporção em massa dos reagentes. Para encontrar a proporção em massa, devemos multiplicar as massas molares pelo coeficiente estequiométrico da equação. E quais são eles? Está aqui C2H6O. Então vai ficar 1 vezes 46 gramas. Do oxigênio vai ficar 2 vezes, né, o 32 gramas. Então 3 oxigênio, 3 vezes 32 igual a 96. O quarto passo é calcular a massa de hidrogênio que deve ser empregada na reação. Então, logo, 46 para 96, 61 para X. Então, 161 vezes 96, está aqui dividido por 46, que dá 336 gramas. Portanto, uma equação de combustão completa de 161 gramas de álcool etílico deve ser empregada aqui 336 gramas para que a reação esteja completa. Portanto, nessa questão, a resposta será a letra D. Bem, vamos retornar aqui a mais uma questão, a questão 5, né? Diz que em 100 gramas de alumínio, quantos gramas desse elemento está presente? Tá?
Estão dados aí a fórmula, né? A massa molecular do alumínio em gramas por mol é de 6,02 vezes 10, tá? Elevado a 23 átomos, ok? Então aqui eu tenho as alternativas e qual delas estão corretas. Vamos observar juntos? Logo, muito bem, essa questão é a questão que é proposta. Vocês terão tempo para desenvolvê-la e logo após estaremos trazendo seus resultados, ok? Então quero agradecer a você pelo tempo da aula de hoje. Estamos aguardando numa próxima aula, ok? Só resta fecharmos esta aula com a seguinte informação: a de que o amor a Deus é o princípio da sabedoria. Tchau. Dia 7 de setembro estaremos lá. Tchau, tchau, gente.